Boa noite, irmãos e irmãs da Ideal Espírita. Na noite de hoje, nós encontraremos uma reflexão sobre o papel de Jesus ante a humanidade. Despontando da bibliografia espírita, Amélia Rodrigues, espírito amigo por Divaldo Franco, narra na sua belíssima obra que fazia 400 anos que Israel não escutava a voz de um profeta. Parecia que a voz de Deus havia silenciado. Então, por 4 séculos, as vozes que arrebataram o povo haviam desaparecido. Então, inesperadamente, o país escutou uma voz às margens do Rio Jordão, que proclamava a chegada da Era Nova. Arrependei-vos, gritava aquele homem de barba espessa, vestido com pele de animais. Era João, o Batista, e ele dizia em altos brados: eu não sou digno sequer de atar as sandálias daquele que vem depois de mim. Eu sou o abridor dos caminhos. Eu sou aquele que vem à frente para anunciar a chegada do rei. E logo depois, Israel seria sacudido nas bases em que se estruturava sua cultura para uma era que ficaria indelével na história da humanidade. Então a notícia espalhou-se com celeridade, atraindo até Cafarnaum as multidões desarvoradas. Cafarnaum era, à época, uma das cidades mais prósperas, languidamente estendida às margens do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia, e que ficaria inolvidavelmente inscrita na memória da humanidade. Foi ali, na casa simples de pedra de Simão Barjonas, que deveria acontecer a abertura da grande sinfonia. Aqueles que eram portadores de aflições, aquelas almas estioladas, os corpos despedaçados, acorreram rápidos ao receberem a notícia de que chegara um profeta e que ele iria falar. Toda essa multidão padecia rudes sofrimentos, e desde a véspera, naquele sábado, que seria rico de bênçãos, a multidão, simbolizando o povo angustiado, envolveu a casa do pescador na expectativa de ouvir o sol de primeira grandeza. Foi repentinamente, como a felicidade, que ele apareceu à porta que dava acesso à praia. A casa de Simão Pedro fora invadida pelo sofrimento humano. Mulheres desesperadas, crianças desvairadas, perturbados mentais, obsidiados, portadores de todo tipo de doenças, de dermatoses, também pessoas falsas, pessoas cínicas. Corações dos mais variados compunham aquela multidão agitada. Mas quando ele apareceu, a estranha irradiação do seu magnetismo acalmou aquela multidão, levando-a ao silêncio. Ele passeou então o seu doce olhar sobre todos. 2 olhos fulgurantes como 2 estrelas na noite do céu, e uma doçura que ao mesmo tempo exteriorizava energia. Faces salientes, rosto queimado pelo sol, magro, alto, cabeleira abundante, repartida no alto da cabeça, que descia até os ombros, misturando-se à barba e caindo sobre o peito. Era a pintura de um homem belo. As pessoas olharam e sentiram-se fascinadas.
Havia tanta ternura naquele olhar feito de bondade e de compaixão que naturalmente as lágrimas cobriram seus olhos, sem que soubessem porquê. Foi no silêncio natural que se fez, que ele abriu a sua boca e começou a cantar: Eu vos trago a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma trégua entre batalhas. A minha paz, no entanto, brota do coração e ilumina os sentimentos da criatura humana. Quando esta melodia, que havia iniciado com as bem-aventuranças e se estendia pelo Sermão da Montanha, ia num crescendo para sensibilizar as almas, escutou-se uma voz desesperada que gritava: Rabi, tem piedade de mim, tem compaixão de mim. Deitado em uma esteira, estava um corpo esquálido, com expressão de grande angústia no rosto. Jesus olhou para o homem, um paralítico, e perguntou: Que queres que eu te faça? Cura-me, Rabi. Natanael, Berias, tu crês que eu te posso curar? Creio, mestre. Se sabes o meu nome, tu me conheces. Tu sabes do meu destino. São 25 anos de paralisia. Natanael: Eu sou o bom pastor, e o pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma. Tomado por infinita compaixão, o doce profeta disse: Se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. Com muito esforço, Natanael tentou colocar-se em pé, caindo logo a seguir desmaiado pelo esforço. A dúvida então tomou conta da multidão. E o estranho profeta, quase ajoelhado sobre o caído, irradiava a poderosa energia mental que penetrava nos olhos do homem e falou com energia: Natanael, Berias, eu te ordeno, levanta-te e anda em nome de meu Pai. Ao influxo dessa energia poderosa, o homem levantou-se. Que queres que eu faça, Rabi? Que te apresentes aos doutores da lei para que eles saibam o que pode fazer aquele que vem em nome de Deus. O homem, então, levantou-se e sumiu na multidão. Algum tempo depois, novo grito partiu da multidão: Rabi, apiada-te da minha filha que é cega. Ele estendeu a nívea mão em direção à menina, e ela deu um grito quando a claridade visitou seus olhos. Alguém falou mais distante: Ajuda-me se tu és o Filho de Deus, como estamos a acreditar. Ajuda-me, Senhor, eu tenho lepra. Jesus então estendeu a generosa e misericordiosa mão e as feridas cicatrizaram. E mais alguém: Rabi, socorre meu filho, ele convulsiona até babar sangue e não há como ajudá-lo, tem piedade de nós. O mestre então, com energia, falou ao espírito obsessor: Em nome de meu Pai, deixa-o. E o jovem recuperou-se. A multidão representava ali as misérias humanas. Apesar das instruções recebidas pelo Cântico dos Cânticos, cada pessoa rogava um tipo de auxílio, e aqueles que eram recuperados partiam, mas logo outros alquebrados chegavam. Simão, filho de Jonas, estava muito feliz.
Jesus, o excelso Filho de Deus, era seu amigo e estava na sua modesta casa a ensinar e a fazer milagres. Mas ao olhar detidamente para o mestre, percebeu que ele estava triste. Simão então, com carinho, levou o rabi até a beira da água. Sentaram-se na areia, e Pedro observou que o amigo divino chorava. Estás chorando, mestre? Sim, Simão, estou chorando. Então deve ser de felicidade, mestre, porque iniciamos o ministério com dádivas que todos jamais esquecerão. Não é verdade, mestre? Não, Simão. Estou chorando de tristeza. Mas, Rabi, não é possível que estejas chorando de tristeza, porque hoje vimos e ouvimos coisas de que Israel jamais esquecerá. Em época alguma da história de nosso povo, alguém foi capaz de fazer o que tu fizeste, porque tu és aquele que nós esperávamos. Depois de tantas curas, tu estás triste. Sim, Simão, porque eu não vim para remendar corpos. Acreditas por acaso, Simão, que o Pai me mandaria para pôr remendo de pano novo em roupa velha e carcomida? Pensas que o Senhor da vida me daria vinho novo para colocar em recipientes sujos? Não, Simão, eu venho para que tenham vida, tu e eles, e que seja a vida em abundância, para que todos experimentem o reino dos céus, que não se faz caracterizar por aparências exteriores. Eu venho para que todos encontrem no mundo íntimo a paz. Simão, recuperei Natanael, mas nesse momento ele está a ingerir bebidas alcoólicas, dizendo: agora eu vou viver para recuperar o tempo perdido. O homem com lepra está agora em um bordel falando: graças ao Rabi, eu vou desfrutar dos prazeres até a exaustão. A moça cega agora planeja vingar-se daqueles que não a auxiliaram. E assim, Simão, todos os outros. Ó Simão, tu acreditas que eu tenha vindo à terra para que suas vidas tornem-se mais amargas e comprometidas? Então, Simão, me perguntarás: por que eu os renovei? Para dar-lhe, Simão, uma nova chance, em nome do amor e da misericórdia de meu Pai. É necessário adquirir a saúde da alma, de onde procedem todas as coisas boas e também as perturbadoras. Mas ainda falta a compreensão dos homens para poderem penetrar na realidade da vida verdadeira. Um dia, Simão, que não está longe, quando a humanidade possa entender as minhas palavras, eu mandarei alguém que o mundo ainda não pode compreender, para repetir as minhas lições que serão esquecidas e para dizer coisas novas que as criaturas ainda não podem compreender. Eu mandarei o Paracleto, o mediador, esse advogado, para interferir junto ao meu Pai em favor da humanidade. Quando ele chegar, consolará o mundo, erradicando dos sentimentos as causas das aflições, enxugará o pranto, extirpará a presença do mal e permitirá que o homem encontre o seu Deus interno e viva em plenitude. Nesse dia, Simão, eu mandarei o Consolador. A promessa de Jesus está contida no Evangelho de João, lá no capítulo 14 a 26.
e levou 19 séculos para concretizar-se. Aquela mensagem de amor e doação foi deturpada por Nero até o ano 403. Em 313, Constantino adota a doutrina do amor como parte da legislação romana. Na grande noite medieval, a doutrina do amor transforma-se na doutrina do poder, da impiedade, ao irromper as cruzadas vergonhosas, criadas por Pedro o Eremita, conclamando a Europa para lutar e receber o perdão do Papa, libertando a sepultura vazia de Jesus em poder dos mouros, criando feridas que permanecem até hoje e separam o Oriente do Ocidente. Depois, a Santa Inquisição, com as fogueiras em nome de Deus, dos ensinamentos de Jesus, quase nada sobrou, mas jamais estivemos órfãos. O amor de Deus, através de Jesus, mandou à terra Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Joana da Cruz, entre tantos outros. Joana d'Arc, preparando a França Latina para a chegada do Consolador. Mais tarde, em 31 de março de 1848, quando Karl Marx, em Londres, apresenta o seu manifesto comunista, asseverando que a religião é o ópio das massas, nesse mesmo dia, em Hydesville, na América, os imortais apresentaram-se através de ruídos na casa da família Fox, chamando a atenção do povo, permitindo que a nação americana fosse sacudida pelos fenômenos de comunicabilidade do espírito, acontecendo o mesmo na Inglaterra e finalmente indo alojar-se em Paris. Culminando com o momento em que o ilustre professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, na última terça-feira de maio de 1855, na residência da senhora Pleine Maison, percebesse que aquelas batidas ou raps, aquelas mesas que dançavam e se agitavam, eram acionadas por espíritos imortais que vinham dizer que a vida não termina quando ocorre a morte cerebral e a do tronco encefálico em seguida. Que a morte é apenas um passaporte na direção da verdadeira vida. A 18 de abril de 1857, o professor Rivail, sob os cuidados do Espírito de Verdade, apresenta em Paris o Livro dos Espíritos, iniciando uma era nova. Em abril de 1864, desdobrando a terceira parte de O Livro dos Espíritos, a Leis Morais, apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aí volta Jesus, conforme ele o houvera prometido, em uma análise profunda de suas mensagens morais. Mas é na quinta parte o ensino moral que ilumina todos os tipos de consciência e abrange todos os tipos de proposta de filosofia. Exatamente o ensino moral que deve vigir do corpo da doutrina espírita. Apresenta Moisés, Jesus, o Espiritismo, fazendo uma análise profunda da necessidade da reencarnação e logo depois ao estudo minucioso das bem-aventuranças, esclarecendo Allan Kardec que os pobres de espírito são muito diferentes daqueles de espírito pobre, que neste mundo de espíritos pobres, somente os pobres de espírito de avareza, de ódio, de perversidade, de perseguição. Somente esses que podem ser batidos, mas não vencidos. Perseguidos, mas não inutilizados. Incompreendidos, mas compreendendo os seus perseguidores. Esses sim serão bem-aventurados. E o Evangelho segundo o Espiritismo brilha na terra
porque os seres imortais vêm oferecer o pão divino para matar a nossa fome de amor, para diminuir a nossa carência de ternura, para encher nossos vazios existenciais, para dar-nos a companhia que possa acabar com a nossa tristeza e vencer a nossa solidão, agora caminhando acompanhado com o sublime Galileu. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs de doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade, estejamos em paz. Boa noite a todos.